E a gente começa a perceber que as reações, né, da posse dos objetos e das interações com esses objetos vão também nos ajudando no nosso autoentendimento, além da interação com as outras pessoas. Trago aqui uma citação da Mary Douglas, bem interessante, no livro O Mundo dos Bens. Olha só o que ela vai falar. Ela escreve esse livro no final dos anos 90, publicado em 2004. Atualmente, na literatura profissional sobre consumo, a tendência é supor que as pessoas compram bens por 2 ou 3 propósitos restritos: bem-estar material, bem-estar psíquico e exibição. Os 2 primeiros, bem-estar material e psíquico, são necessidades individuais: a necessidade de se alimentar, vestir e abrigar, e de paz de espírito e recreação. A última é um termo geral que cobre todas as demandas da sociedade. Essas, então, tendem a ser resumidas grosseiramente como exibição competitiva. Veblen, ela vai citar lá o Veblen, que escreveu lá nos anos 60, é em parte responsável por isso. Se considerarmos a amplitude da circulação de sua análise sobre a classe ociosa e a influência de seu desprezo generalizado pelo consumo conspiro. É preciso fazer várias modificações para trazer a discussão de volta a um patamar mais realista. Então, aqui, a Mary Douglas já faz a crítica ao Veblen de uma maneira bastante pesada, né? Porque ele só via a ideia do conspícuo como desperdício, ele não via outra finalidade no consumo. O Canclini é latino-americano, já a pesquisa toda dele é latino-americana, ele vai falar numa perspectiva muito legal. Ele vai falar assim, o consumo serve para pensar. Partimos da hipótese de que, quando selecionamos os bens e nos apropriamos deles, definimos o que consideramos publicamente valioso, bem como os modos de nos integrarmos e nos distinguirmos na sociedade, de combinarmos o pragmático e o aprazível. Né? Então, eu preciso de um calçado, eu vou comprar um tênis, eu vou comprar um sapato que seja lindo, né? Que traga prazer na compra e no uso. Né? Então, ele está falando dessa associação entre o pragmático e o aprazível. Quando ele diz que o consumo serve para pensar, né, é bastante disruptivo. Raramente alguém, um sociólogo, ia olhar para o consumo nessa perspectiva. O consumo serve para pensar. E mais, ele tem um livro sobre consumo na cidadania, onde ele vai falar: ser cidadão não tem a ver apenas com os direitos reconhecidos pelos aparelhos estatais para os que nascerem em um território, mas também com as práticas sociais e culturais que dão sentido de pertencimento e fazem que se sintam diferentes os que possuem uma mesma língua, formas semelhantes de organização e de satisfação das necessidades. Então ele fala, consumo serve para pensar, mas consumo também é cidadania. E aqui quando a gente olha, tinha que ser um latino-americano para falar disso, não é? Isso no Brasil é muito forte. Não é à toa que a gente percebe quando a economia melhora, não é? A sensação de cidadania de fato melhora e, por exemplo, a expectativa ou a avaliação do presidente melhora. Então, se a economia está melhor, a avaliação da imagem do presidente, eu estou falando em geral, né, nesse momento é o Lula, melhora. Se as pessoas podem comprar, melhora tudo. Isto é impressionante nos países capitalistas democráticos. Não é? Então, o Canclini vai trazer essa referência importante de consumo, serve para pensar, o Mary Douglas já tinha falado um pouco disso, o Kemper também, mas ele vai adicionar. Consumo também é uma vivência cidadã, é expressão da cidadania. O que a gente percebe mais recentemente é toda uma discussão em torno de consumo de experiência, trazendo um vínculo muito forte com a exploração estética do consumo. Uhum. Aqui eu trago uma referência do Lipovetsky e do Serrois, quando eles publicam o Capitalismo Estético. Que ele vai falar sobre esse descolamento da publicidade e uma hipertrofia das mercadorias a favor da expansão do sensível. Por quê? Né? Eles acreditam, Lipovetsky e Serrois, que a gente vive uma era das transestéticas, onde o mundo passa a ser remodelado pela lógica mercantil, ou seja, a lógica capitalista do capitalismo artístico. E ele fala aqui, né, uma espécie de hiperarte que se infiltra nos interstícios da vida cotidiana.
Quem é mais velho vai lembrar nos primeiros produtos, né, recicláveis, ou reciclados, melhor dizendo, não é? Eles tinham que necessariamente ser meio feinho, né? Se fosse uma coisa de papel, era um papel mais escuro, né? Se fosse de tecido também. Então tinha uma coisa, eles tinham que parecer ser reciclados, não é? O que a gente percebe como exemplo dessa hiperarte, né, dessa supervalorização da estética, é que hoje ninguém admite qualquer coisa que seja feinha, né? A não ser que seja a campanha Ugly Face, não é? Mas não é disso que a gente está falando. Tudo tem que ser bonito, né? Mesmo o simples, mesmo o reciclado, o reutilizado, ou seja, de fato, a gente vive essa era da transestética muito bem trabalhada no capitalismo estético pelo Lipovetsky, tá? Eu gosto muito desse exemplo, que é de janeiro de 2023, né? Esse exemplo, né, desse capitalismo estético que é muito, muito potente, né? Que é a parceria que já tinha sido feita 10 anos antes, entre a Yayoi Kusama e a Louis Vuitton. Não é? Não só em produtos, foram mais de 400 produtos dessa parceria, assim, bolsas, cintos, acessórios, cadernos, enfim, várias linhas, inclusive, de produtos, mais uma campanha, né, midiática, publicitária, na monumentalidade das lojas do Louis Vuitton na Europa, e em particular na França. Tá? Era realmente monumental. Essa é a loja de esquina ali da Champs-Élysées, não é? Onde não só as bolas, né, para quem conhece a Yayoi Kusama, é uma artista japonesa, tem mais de 80 anos, enfim, brilhante, e ela tem muitas obsessões, e uma das obsessões são as bolas, não é? E aqui a gente vê as bolas coloridas, né, no edifício, na vitrine, nos produtos, mas ela debruçada lá em cima, né, debruçada sobre o prédio, um inflável, gigante, como se ela estivesse ali, né, pintando essas bolas na monumentalidade, né, dessa loja Louis Vuitton, a mais visitada, né, enfim, de Paris, a mais visitada do mundo, que está em Paris. Né? Não é o maior volume de faturamento, mas é a mais visitada. Essa é a loja Louis Vuitton da Place Vendôme, que também tem as bolas, só que aqui as bolas espelhadas, que é uma das linhas da Yayoi também, para a Louis Vuitton, nessa parceria, eu uso uma Louis Vuitton, elas todas espelhadas, com volumes, assim, a loja toda, né, tomada também na sua monumentalidade. E aqui, não só essa ideia do espelhamento que as bolas traziam, mas a própria Yayoi, né, num robô humanoide, totalmente humanoide. Se você olha para esse robô, você vê a Yayoi, porque ela é exatamente assim, todo programado por inteligência artificial. Ela está dentro da vitrine, na Place Vendôme, pintando as bolas, e vez por outra, não é? Ela olha para as pessoas que estão na rua. Não é? Então, aqui é o capitalismo estético, tanto na associação de uma artista plástica super consagrada, que é a Yayoi, mas esse capitalismo estético materializado nos produtos, o capitalismo estético materializado na publicidade hipermediatizada, desde a monumentalidade até as redes sociais, os games que eles criaram, enfim, essa exuberância estética dessa parceria. Tá? E aí eu queria trazer uma outra perspectiva para o consumo. A gente já está falando de várias, agora está falando sobre consumo numa perspectiva estética. Eu queria falar sobre o consumo, que para mim é uma das mais inovadoras e mais radicais perspectivas, que é do Daniel Miller. Ele vai falar sobre consumo como ato de amor. Tá? Vou ler para vocês esse trechinho. Pode haver resistência à ideia de que existiriam valores criados por intermédio da gama e da forma das próprias mercadorias que contribuem para a humanidade dos compradores. Componente essencial do argumento é que objetos são meios para criar relacionamentos de amor entre os sujeitos, e não algum tipo de beco sem saída materialista que desvia a devoção do sujeito às outras pessoas. Então, ele é muito inovador quando ele vai falar: olha, o consumo serve também como expressão de amor, como um ato de amor, uma manifestação de afeto. Não é? Serve para criar relacionamentos
fortes, relacionamentos de amor entre as pessoas. Claro que a gente poderia, talvez, aqui destacar o presente, né? O presente, o ato de presentear. Inclusive, a gente publicou um livro, eu, Bruno e Eneus, no ano passado, sobre os signos do presente e o presentear, né? Sobre a potência do que é o presente, as características do presente, as mediações, enfim, e o ato de presentear, né? Que de fato pode ser um ato de amor, nem sempre é, né? Mas pode ser também um ato de amor. Mas aqui não só nessa dinâmica do presente, que aí fica muito mais evidente, mas, por exemplo, na lembrança, na entrega de um souvenir, que também é um presente, mas de um tipo específico. Mas, por exemplo, quando a mãe compra o peito de frango para fazer o almoço do filho e ela come a asinha do frango, né? Então, ali é uma compra, é um consumo como um ato de amor. Né? Então, ela dá aquela parte do frango mais tenra, mais saborosa, né? Mais voluptuosa para o filho e ela come a parte do frango que tem menos carninha, que tem os ossinhos, que é mais magrinha. Não é? Claro que eu estou dando um exemplo de alimento que é mais fácil falar sobre ato de amor. Não é? Mas também nessa dimensão do presente. Por que do presente é tão potente? Principalmente, não aquele presente por pura reciprocidade, aí tem que dar, né? Ah, né? A pessoa me deu presente, tem que dar também, sabe? Aí são outros afetos que estão atuando. Mas o presente como um ato de amor, por que é um ato de amor? Porque você se descentra. Quando de fato você faz isso. Né? Quando você tem o outro em conta para presentear. Não quando você compra o presente que você quer. Você compra o presente que tem tudo a ver com aquela pessoa que você vai presentear. Então há um descentramento de si a favor do outro. Né? Tem uma abertura a favor do outro. Você tem o outro em conta. Né? Então, de fato, o consumo pode ser um ato de amor extremamente exuberante. Né? Então, sintetizando, os bens e serviços que utilizamos para nos reproduzir física e socialmente nos auxiliam na descoberta ou até na constituição, no entendimento da nossa identidade, de quem somos, mediante a oportunidade que eles nos oferecem da gente se expressar. Não é? Nesses processos, o nosso autoconhecimento é ampliado. E o consumo, né, é dos mais importantes mecanismos de reprodução social do mundo contemporâneo nos países capitalistas, que é o nosso caso. Não é? Então, aqui eu tenho um primeiro movimento de explicar o que é o consumo, que está naquele livrinho que eu publiquei em 2020. Há limites para o consumo? É uma pergunta. Está lá nesse livrinho, página 10. Consumo como processo de construção de vínculos de sentido entre marcas, produtos, serviços, materiais e materiais das pessoas, que pode se dar de várias formas, como a gente vai ver lá, está lá no capítulo 2 falando sobre os rituais. Esses processos são estimulados, colocados em circulação e realimentados por meio do que hoje chamamos de ecologia publicitária. Evoluindo mais um pouquinho, fechando, né, um conceito. Consumo é um ritual de construção de vínculos de sentido pela mediação da cultura material e imaterial, que envolve múltiplos processos heterárquicos, ou seja, sem hierarquia, né? Sem hierarquia, rompendo com a ideia da hierarquia das necessidades básicas, né? Heterárquicos, e de natureza complexa. Ora, pautados em informação e objetividade, eu preciso comprar tal coisa, eu preciso aderir a tal serviço, passando pela aquisição, ora, pautados em informação e objetividade, ora no mais puro encantamento. Esse ritual envolve a busca de informação, passando pela aquisição, uso, posse, guarda, descarte ou ressignificação de produtos e serviços, todos promovidos e sustentados pela ecologia publicitária das marcas. Ainda que seja um conceito grande, não é? É um conceito que eu, enfim, venho elaborando, publiquei em 2020, continua sendo para mim um conceito bastante potente, que tenta dar conta, né, cobrir essa diversidade do consumo,
desde consumo cultural, consumo midiático, a consumo de produtos e marcas, serviços, ou seja, não é fácil dar conta disso tudo, envolvendo aspectos muito racionais, como eu falei, vou lá comprar arroz, feijão, batata para fazer o almoço, até o mais puro encantamento, né? Sei lá, vou comprar uma pulseirinha que tem ali o cristalzinho da Swarovski, porque aquele brilho da Swarovski, XYZ, qualquer coisa, né? Ou quando eu estou ali num aplicativo, vou lá e compro, né, sei lá, um livro, ou qualquer outra coisa, né? Ou compro um acesso, um ticket para um show, seja lá o que for. Não é simples você dar conta de toda essa diversidade, né? Então, aqui, essa construção conceitual neste momento, aquela que eu, vamos dizer assim, entendo como bastante abrangente e potente para falar sobre o consumo contemporâneo. O que a gente percebe? Falar de consumo hoje não é simples, né? Quer pelo atravessamento, né? Que está realmente em todos os aspectos, quer pela multidisciplinaridade que ele impõe. Então, antes você falava consumo como comércio, consumo numa perspectiva econômica. A gente fala, é econômico, mas é social, é também político, é também ambiental, tem perspectivas religiosas, a gente conhece quantas religiões, principalmente para tolher o consumo, são presentes, né? Então, pode isso, pode aquilo, sei lá, desde coisa do tipo, sexta-feira santa não come carne, portanto, está tolhendo uma manifestação de consumo, até questões muito mais complexas de religiões diversas, não é? Então, assim, quer pela transversalidade, quer pela implicação multidisciplinar, né, que eu preciso olhar consumo a partir de múltiplas miradas teóricas, eu tenho também dificuldades metodológicas. Né? Eu tenho dificuldades teóricas porque é inter. Eu não consigo dar conta só pelo viés da economia, não consigo dar conta só pelo viés da sociologia, não consigo dar conta só pelo viés da antropologia, eu não consigo dar conta só pelo viés da semiótica, ou seja, eu preciso trabalhar de maneira interdisciplinar, tá? Mas também do ponto de vista metodológico, porque a gente vinha numa perspectiva metodológica que ia, grosso modo, trazendo questões vamos fazer pesquisa qual e quant, não é? Quant para medir, para segmentar, etc, etc, para ver o tamanho, né? E qual para entender as razões de consumo, a adesão às marcas, blá, blá, blá. Bom, como é que você faz tudo isso dentro de lógicas algorítmicas, tá? As pessoas estão na rua fazendo compras no mercado? Estão, mas elas estão no aplicativo da Shein comprando. Elas estão consumindo, né, produtos midiáticos da Netflix, lá no stream, ou do Globoplay, ou seja lá o que for. Ou seja, eu não posso imaginar que as metodologias para compreensão, né, e posicionamento, enfim, novas possibilidades de consumo, possam ser as mesmas. Como a gente tem uma sociedade totalmente mediatizada, é muito difícil a gente imaginar que os métodos do passado possam ser simplesmente adaptados. Esse foi um primeiro momento. Então, eu fazia grupo de discussão na sala de grupo e passei a fazer grupo de discussão online. Então, de alguma maneira, eu transporto. Eu fazia técnicas projetivas com colagem, agora eu faço técnicas projetivas com colagens digitais, né? Buscando a partir de bancos, eu faço montagens ali de uma determinada bricolagem, de um tema. Ou seja, eu vou adaptando. O primeiro movimento foi esse. O que a gente percebe hoje é que muito das razões, ou mesmo do estabelecimento das crenças, que elas são fundamentais na constituição do comportamento de consumo, estão transitando no WhatsApp, no Telegram, não é? Então, a gente sabe que o pesquisador precisa estar onde as pessoas estão, não é? E como é que eu estou no Instagram, eu estou no Telegram, seja lá o que for no Instagram, é mais fácil, no WhatsApp, não é? Sem infringir uma perspectiva ética, não é? Não é uma coisa simples, só para falar das implicações, não é? Então, consumo é extremamente complexo, pensar consumo, trabalhar com consumo, refletir sobre o consumo, não é algo simples, pela transversalidade, pela presença, né, realmente capilarizada, pela interdisciplinaridade e pelas dificuldades metodológicas, né?
que a gente, de fato, precisa enfrentar.